Bom dia, irmãos. Eu me chamo Ana Clara, faço atualmente parte da missão da Itália e hoje, nesse 4 de maio, segunda-feira da quinta semana da Páscoa, ainda é tempo de ressurreição. O Senhor ainda nos quer fazer essa ressurreição progressiva. Então, na leitura dos Atos dos Apóstolos, naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: "Os deuses desceram entre nós em forma de gente." Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: "Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício." Palavra do Senhor. Então podemos ver nessa leitura que esse homem paralítico, ele é ferido antes de tudo na sua autonomia e na sua liberdade. E Paulo, com esse carisma de cura, esse carisma de pastor, ele, enquanto faz o seu discurso, fita os olhos, tendo aprendido com Jesus, fita os olhos nesse homem que é paralítico e nele reconhece a fé para ser curado. Paulo não olha somente com um olhar humano, mas Paulo encontra e reconhece nesse homem a fé de ser curado. A cura se dá justamente pela união entre a fé de Paulo e a fé desse paralítico. A cura se dá porque esses dois movimentos se fazem um só. Paulo reconhece a disponibilidade, Paulo reconhece a graça de receber a cura desse homem. O carisma de cura é, antes de tudo, um carisma de fé. Paulo tem fé nesse homem. Paulo tem fé na graça de Deus que pode atuar através desse homem. E quão importante tantas vezes é termos pessoas que têm fé em nós, que têm fé na nossa cura. E de termos nós também esse olhar que Paulo teve, termos nós também esse olhar que enxerga a fé que pode curar o outro, que enxerga a fé e a disposição de ser curado. A fé no outro é justamente encontrar o lugar de Deus no outro, é encontrar a morada do Senhor que existe dentro da outra pessoa. E podemos ver isso justamente no Salmo. "Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.
porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. É justamente onde está o Senhor. O Senhor se manifesta nessa terra. Foi nessa terra que o Senhor quis que a cura acontecesse. Foi nessa terra que o Senhor quis se manifestar por amor. Do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto eu estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. É muito bonito ver esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que lhe era mais próximo. Jesus vai justamente anunciar por uma segunda vez, num contexto de despedida. No fim da Santa Ceia, Jesus anuncia o envio do Paráclito. Jesus anuncia o envio daquele que sustentará a fé dos apóstolos, aquele que sustentará, aquele que ensinará e recordará tudo. É muito bonito porque Santo Agostinho vai dizer dos palácios da memória. E a cura nada mais é do que restabelecer a morada do Senhor em uma alma. Então, quando Jesus vem dizer, eu e o Pai faremos nele a nossa morada, ele quer dizer justamente, eu e o Pai o curaremos. Fazer a morada nos palácios da memória de Santo Agostinho é habitar nesse santuário, é habitar nesse palácio belo, nesse palácio adornado de ensinamentos, adornado da graça do Senhor. Santo Agostinho vai dizer, eis onde se constrói a casa de Deus, não com pedras, mas com homens, não com madeira, mas com as almas dos fiéis. É belo porque nesse ano do aniversário de 800 anos da estigmatização de São Francisco, em que nós conhecemos a frase que o Senhor vai dizer a ele, vem e reconstrói a minha igreja. Agostinho vai dizer, a igreja se reconstrói, a morada do Senhor se reconstrói, mas não somente com pedras, não somente com paredes, com construções, com obras físicas, mas com a alma dos fiéis, com pessoas. O Senhor quer reconstruir a sua morada na alma de cada um de nós. O Senhor quer reestabelecer o vínculo, o Senhor quer curar. Justamente nesse ano em que o tema do nosso compêndio é curados em suas feridas, o Senhor quer justamente em suas feridas, nas santas chagas do Senhor, Ele quer nos curar, Ele quer vir em nosso auxílio, Ele quer estabelecer morada, Ele quer habitar em nosso santuário, nos palácios da nossa memória. E o Papa Francisco sobre a memória vai dizer, a memória deuteronômica da vocação, que nos permite retornar àquele ponto incandescente em que a graça de Deus me tocou no início do caminho,
e com aquela centelha posso acender o fogo para o dia de hoje e levar calor e luz aos meus irmãos e irmãs. Então, com essa memória da graça do Senhor, com essa memória das maravilhas que Ele fez por nós, que possamos nesse dia, ao compartilhar essa Lexio Divina, ao tornar acessível a Palavra de Deus, que possamos reacender esse fogo em nós e a centelha no coração de muitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.